Nem todo trabalho termina quando se encerra o expediente. Há funções que atravessam madrugadas, domingos, os aniversários. Funções em que a responsabilidade não é apenas técnica, é humana. Hoje o Começo de Conversa recebe alguém que conhece bem essa rotina. Delegado de polícia, é assim que a maioria das pessoas o vê. E recentemente ele foi designado para responder pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga. Mas antes do cargo, há um caminho. Filho de Marli Fernandes de Moura Gomes e de Luiz Eduardo de Araújo Gomes. Ele é nascido e criado em Caratinga, é casado com a Laís Teodoro Lopes e pai do Francisco e do Luiz. É graduado em Direito e pós-graduado em Ciências Processuais. Lida todos os dias com os bastidores da violência, com o impacto do crime, com o limite entre a lei e o erro humano. Toma decisões que afetam vidas e ainda assim encontra no motociclismo um espaço de respiro. Talvez porque quem lida com tanto peso precisa de vez em quando sentir o vento no rosto. Ele tem 37 anos e aprendeu a ouvir antes de agir, a observar antes de julgar, a cuidar da cidade, ainda que isso exija firmeza, silêncio e muitas renúncias. Daqui a pouco você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. Não saia daí, o Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. É fácil enxergar o cargo, difícil é perceber o que ele custa, porque ser delegado não é apenas aplicar a lei, é muitas vezes sustentar o que ninguém vê. Hoje nossa conversa é com alguém que assumiu esse papel com seriedade, sem espetáculo, sem atalhos. Alguém que aprendeu a equilibrar a firmeza da função com a escuta que o cargo exige. Que cresceu aqui, nessa cidade, e que escolheu permanecer, não por comodidade, mas por compromisso. Alguém que entende que justiça se constrói com rigor do processo, mas também na humanidade da conduta. Alguém que representa a autoridade do Estado, mas não deixou de ser um homem comum. Pai, marido, filho, cidadão, professor. Agora sim, está na hora de dizer o nome do nosso convidado especial de hoje, Dr. Luiz Eduardo Moura Gomes. Seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui no Começo de Conversa. Agora como delegado regional de Caratinga. Sim. É um prazer o convite feito, né? Nós estamos aí já há 13 anos na cidade de Caratinga. Tomei posse em 2013 como um cargo de delegado de polícia e consegui já, desde a minha primeira lotação, vir para a cidade de Caratinga. Foi uma escolha minha. Quando da designação, a escolha das lotações é feita pela nota do concurso e aí, pela minha colocação, consegui escolher voltar para Caratinga. Era um sonho. Eu estava fora há algum tempo. Estudando. Eu, em 2005, né, eu me mudei para Juiz de Fora. Fiz a faculdade de Direito lá na Federal de Juiz de Fora. Me formei. Meu primeiro concurso foi para professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu formei em dezembro. Em julho, eu voltei como professor substituto. E aí, permaneci como professor substituto até final do ano de 2012, quando fui nomeado ao cargo de delegado de polícia. Fui para a Academia de Polícia, depois, já lotado aqui em Caratinga, retornei à cidade de Caratinga. Bacana. E começou como professor a carreira, então? Professor. E é professor hoje? Professor. E vou aposentar como professor. Bacana, né? Meu primeiro salário, eu gosto sempre de falar, meu primeiro salário, meu primeiro dinheiro, eu ganhei com o ensino. Durante a faculdade, existia um projeto de monitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que era um incentivo para os alunos depois seguirem a carreira da docência. E aí, já no quarto período, eu consegui aprovação pela primeira vez no processo seletivo e segui do quarto período até o 10º período como monitor da faculdade. Então, assim, minha primeira renda foi do ensino. E aí, com 6 meses de formado, abri um processo seletivo para professor substituto, em processo penal. E aí, me inscrevi, fui aprovado e comecei minha carreira aí como professor da Federal de Juiz de Fora. O fato de escolher ser delegado de polícia, como é que você deu isso? Sim, era um sonho desde o início da faculdade. Logo no início da faculdade, eu me apaixonei pelo direito penal, pelo processo, pelo direito penal. E vi na carreira de delegado de polícia um local de realização de um sonho. Então,
atuação policial, uma atuação que mistura tanto a parte jurídica do direito, mas também a parte social, é uma área de segurança pública, então a gente trabalha com pessoas, então ao mesmo tempo que a preocupação nossa é combater o crime, mas também aplicar o direito da forma como deve ser aplicado, sem cometer nenhum tipo de injustiça, analisar as condutas das pessoas e dos órgãos públicos, né? Então o delegado de polícia, quando está lá de plantão, e a polícia militar conduz uma pessoa presa, a função dele ali é analisar se houve o crime e garantir os direitos fundamentais daquele preso também, não só da vítima, mas também do preso. Então, o tempo todo, a função do delegado de polícia exige não só o conhecimento jurídico, mas o conhecimento também de outras áreas do conhecimento. Isso me atrai muito. Então, desde o início, lá do terceiro, quarto período da faculdade, eu já entendi que eu queria seguir uma área que pudesse aplicar o direito penal, e eu vi na segurança pública o melhor lugar para isso. Bacana. Assim, professor tem toda uma metodologia, e a gente precisa até fazer um parênteses aqui, porque nós estamos falando que o delegado, por exemplo, não tem muito horário. Ele tem aquele horário que você o encontra na delegacia ou a trabalho, mas fora disso tem N funções, né? O professor também é assim, né? Sim. E quando você pega o professor do ensino básico, do ensino fundamental, né? Esse aqui não tem horário mesmo. A gente sempre faço referência ao professor, porque também sou professor, uma profissão com respeito muito, admiro muito e que precisa ser mais valorizada, né? Pessoal, a gente precisa aprender a valorizar mais o professor, né? Sim. A sala de aula, o momento da aula, eu falo que é o momento mais prazeroso da vida do professor. Só que para chegar naquele momento, tem a preparação das aulas, então é um momento de muito estudo, dedicação, para que você consiga compilar ali o conteúdo necessário para que o aluno obtenha aquele conhecimento necessário, mas também buscar o quê? Facilitar a vida do aluno. Então, não é só preparar a aula com o conteúdo previsto na ementa, é buscar um meio de levar ao aluno aquele conteúdo necessário da forma mais fácil e mais acessível possível para ele. E isso me desgasta muito, porque são horas de estudo, né? Não é um manual, 2 manuais, são vários manuais que eu vou utilizar como base nas aulas, na preparação dessas aulas, e depois de compilado todo o conhecimento necessário, buscar um meio mais eficaz de levar esse conhecimento para o aluno. E aí é a hora que eu sinto para estruturar a aula. Isso me demanda várias horas. Depois os trabalhos, as provas, né? Então, assim, aplicou a prova, o aluno acabou ali. Aí começa a luta do professor, que elaborou a prova, aplicou a prova e vai ainda corrigir aquele E depois ainda grande. Explicar para o aluno onde é que foi o erro. Sim. Como é que corrige aquilo que ele errou, né? Mas aí tá, saiu de uma cidade igual Juiz de Fora, cidade maravilhosa, já morei lá, cidade bacana, professor da Federal, chega em Caratinga para ser delegado de polícia. O que mais te surpreendeu, negativo ou positivamente, chegando numa delegacia de polícia? A delegacia de Caratinga é uma delegacia, como eu falo, uma delegacia exemplo. Nós temos uma equipe aqui muito unida, de profissionais extremamente competentes e que, em sua grande maioria, são da cidade ou se estabeleceram na cidade. Pessoas que vieram de fora, começaram a trabalhar aqui, constituíram família na cidade e não pretendem sair daqui. Então, assim, quando eu pego o corpo da delegacia de Caratinga, essa afirmação não tem dúvida. A maior parte dos servidores, eles são de Caratinga ou querem permanecer em Caratinga. Isso é muito importante porque há um compromisso do servidor com a segurança pública, não só na visão da proteger a sociedade, mas proteger sua própria família, o seu modo de vida, garantir que ele tenha um local de convívio, de contato com seus amigos que seja seguro. Então isso eu acho muito interessante, né? O compromisso do policial que tem vínculo com a terra. Então, quando eu cheguei em Caratinga, isso me surpreendeu muito, porque eu fiz estágio em Belo Horizonte, fiz estágio durante a academia de polícia e em algumas delegacias lá de Belo Horizonte, você vê policiais que querem transferir, que estão ali insatisfeitos. Aqui em Caratinga, a grande maioria está extremamente satisfeita de estar lotado aqui e não querem sair daqui. Então, há um compromisso muito maior desses policiais na prestação de serviço. A aceitação lá da sua turma, você como regional, foi boa? E aproveita e já fala como que se dá esse processo, né? Eu estou em Caratinga já há 12 anos, né? Então os policiais me conhecem, já trabalharam comigo quase todos já, de alguma forma, trabalharam na delegacia que eu estava ocupando na época. Então, assim, sabe meu modo de trabalhar. Então, assim, isso é muito bom, porque quando você tem um profissional vindo de fora, você não sabe o perfil dele. Então, os policiais sabiam o meu perfil, sabem a forma como eu trabalho. Então, eu fui bem recebido nessa nomeação. Fala para nós, mas eu queria aproveitar, ainda na minha pergunta, voltar nesse tema. Como que se dá esse processo de chegar
a delegado regional? Isso é uma promoção? É prova? Como é que funciona isso? Sim. O cargo de delegado regional é um cargo comissionado. Né? É um de livre nomeação da chefe de polícia. Da chefe de polícia. Isso. E aí, só que existem alguns requisitos legais. O primeiro requisito é que o delegado de polícia esteja no penúltimo nível da carreira, que é o nível chamado nível especial. A carreira do delegado é estruturada em 4 níveis. O delegado entra como delegado substituto. Após 3 anos, ele é promovido ao nível titular, então um delegado nível titular. Depois você tem 2 níveis, que é o nível especial e o nível geral. Geral é o último, especial é o penúltimo. Para que você possa ocupar esse cargo comissionado, você tem que estar no mínimo no penúltimo nível de carreira, que é o nível especial. Eu fui promovido no dia 25 de setembro, e aí nessa promoção eu consegui, né, a promoção ao nível especial, e aí abriu as portas para que pudesse ser nomeado ao cargo de delegado regional, porque aí eu preenchi todos os requisitos que eram necessários. Que tipo de ações um delegado faz nos bastidores, por exemplo? Você faz que as pessoas não imaginam. Porque fala delegado, fica imaginando o cara que está lá na mesa, os outros vão trazendo e você vai tomar decisões sobre isso. Sim. Para entender um pouco a rotina do delegado de polícia e agora regional. Sim. Qual que é a função do delegado de polícia numa investigação? O delegado de polícia ele inicia o inquérito policial por meio de uma portaria ou por meio da apresentação de uma prisão em flagrante por uma outra instituição. E aí, a partir dali, ele determina as diligências necessárias para a apuração daquele fato. Então, quem conduz, quem preside a investigação criminal é o delegado de polícia. Então, quando eu faço uma portaria, eu determino quais diligências são necessárias para apurar aquele fato. E aí eu conduzo os outros profissionais. Então, aí vou expedir lá, vou determinar que o escrivão, por exemplo, peça mandado de intimação para intimar investigado, testemunhas, vítima. Eu vou expedir ordem de serviço para que os investigadores façam levantamentos, encontrem locais, encontrem pessoas que possam nos ajudar na apuração desses fatos. E hoje, não existe apuração de fato criminal que não dependa de uma quebra de sigilo, de uma interceptação telefônica, da quebra de sigilo cibernética do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Então, essas medidas, elas dependem de ordem judicial. E quem faz essa representação pela quebra de sigilo é o delegado de polícia. Então, o delegado ele vai conduzir a investigação com a ajuda dos demais profissionais que atuam com ele. Então, o investigador, o escrivão de polícia, o perito. Então, aconteceu um homicídio, por exemplo, o corpo está lá no chão, o perito tem que ir ao local. Quem aciona a perícia? O delegado de polícia que vai analisar se é necessário ou não o comparecimento da perícia. Acionando a perícia, a gente pede uma requisição pericial. O perito vai no local, faz o laudo e junta no nosso inquérito. E aí eu vou analisar esse laudo, ver se ele está completo ou não, se precisa de alguma requisitação, de algum quesito específico que não foi respondido, ou se necessita de alguma complementação em relação aos fatos. E isso o delegado vai conduzindo até chegar ao final da investigação. Chegou ao final, ele entende que o fato está apurado, ou não está apurado e não tem como ser apurado, ele faz um relatório final. E esse relatório final ele vai descrever todas as diligências que foram feitas e vai chegar a uma conclusão, pelo indiciamento ou não da pessoa. E aí, após isso, ele encaminha isso ao Ministério Público para oferecimento ou não de denúncia. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria voltar no segundo bloco falando sobre a abrangência da Delegacia Regional de Caratinga, falar também sobre como cuidar da segurança numa cidade como Caratinga. Você não sai daí, vamos voltar já para o segundo bloco. Estamos aqui com uma conversa muito especial, conversando com o delegado regional de Polícia Civil, doutor Luiz Eduardo Gomes. É já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse conversa especial, recebendo aqui hoje o delegado regional de Polícia Civil, doutor Luiz Eduardo Gomes. Doutor, conta para nós, qual que é a abrangência da Delegacia Regional de Caratinga? Sim, a Delegacia Regional de Caratinga é responsável por 5 delegacias. Delegacia de Caratinga, Bom Jesus, Ipanema, Inhapim e Raul Soares. Dentre essas são as delegacias de comarca, né, onde tem um delegado lotado e que dentro dessas delegacias, essas delegacias também respondem por outras cidades. Então, a abrangência da delegacia, hoje a Delegacia Regional, ela responde por 23 cidades na região do entorno de Caratinga. Qual o efetivo hoje? Atende bem? Qual o pessoal que trabalha com você? Nós temos um problema de efetivo em razão de limitações orçamentárias, porque o Estado de Minas Gerais está no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí nós temos um efetivo limitado ao efetivo de 2015. Então, os concursos que estão sendo feitos, né, pelo Estado são concursos de reposição de carreira. Então, são concursos que visam repor as pessoas que exoneraram ou que aposentaram, e aí abre a vaga e o Estado repõe. Então, não há um aumento de efetivo nos últimos anos, é uma questão legal, tá?
Hoje, na cidade de Caratinga, nós temos aproximadamente 80 servidores, entre delegados, peritos, escrivães, investigadores, administrativos. É um efetivo que não é o ideal, mas que nos atende. Então, assim, só ver aí nos últimos anos os belos trabalhos feitos aí pelos colegas, né? Os colegas delegados apresentaram trabalhos aí de repercussão e que demonstram aí que nós temos um efetivo comprometido com a Constituição e que mesmo diante das dificuldades, né, eles conseguem apresentar bons trabalhos. Bacana. No bloco anterior, o senhor falou sobre o trabalho que a polícia desenvolve, a metodologia. Eu tenho uma dúvida. Qual é o fato gerador do trabalho da Polícia Civil? Quer dizer, é um BO que o cidadão faz? É o Ministério Público? É uma decisão judicial? É a Polícia Militar? Como é que funciona isso? São várias portas de entrada. Tem várias. O objetivo nosso é apurar um fato criminal. Então, ocorreu um crime, um fato típico, entra a atribuição da Polícia Civil. Essa informação pode chegar por diversas formas. Eu posso tomar conhecimento do fato e, de ofício, instaurar um inquérito policial e iniciar a apuração. Isso não é raro, isso é muito comum. Tá? Pode acontecer da Polícia Militar tomar conhecimento do fato porque a vítima procurou a Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é encaminhado à Polícia Civil, a gente instaura um procedimento lá, um inquérito policial para investigar esse fato. Pode acontecer da Polícia Militar estar na rua e encontrar uma pessoa praticando crime, ele está em flagrante delito. E aí ele vai efetuar a prisão em flagrante e levar para a delegacia não só o fato criminal, lá, o fato típico, mas também o autor dele, né, preso em flagrante. E aí a função da Polícia Civil é o quê? Lavrar o auto de prisão em flagrante e analisar se é ou não caso de manter a prisão dessa pessoa, porque se ele é autor, se não é, se o fato tem materialidade ou não tem materialidade, ou se há algum tipo de exclusão de licitude a respeito desse fato. Então, essa é a análise feita no momento da prisão em flagrante. Pode acontecer do Ministério Público tomar conhecimento do fato, por meio da ouvidoria do MP, por meio de ações próprias do MP, de ofício lá que tomou conhecimento, ou em outro procedimento civil, criminal, acontece um fato criminoso ou narra-se um fato criminoso, ele oficia a delegacia requisitando a instalação de inquérito policial. Tá? Pode vir também do Poder Judiciário, que toma conhecimento do fato criminoso e também requisita a instalação do inquérito policial. Então, são várias portas de entrada e todas elas igualmente eficazes. Né? Se eu tomei conhecimento do fato, a instalação vai ser da mesma forma que será se o MP requisitar, se o Poder Judiciário requisitar. Bacana. Retomando com base a cidade sede da delegacia regional, quando o senhor olha em termos de comportamento coletivo, de cultura, como que é lidar com a segurança pública numa cidade como essa? Sim. A região de Caratinga é uma região que o índice de crimes que envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher é muito alto. Muito alto. Isso me assustou quando, lá em 2013, iniciei minha carreira como delegado de polícia. Eu não imaginava o tanto de crimes que envolvem violência doméstica ou familiar. Muitos deles não são crimes graves, no feminicídio, mas você tem ali lesão corporal, ameaça, perseguição, crimes contra a honra de ex-namorado, de ex-marido que não aceita o término do relacionamento. São crimes que envolvem uma cultura aí do machismo, que acreditar que a mulher é objeto, que posse, e que isso é uma questão cultural. É uma questão cultural que tem que ser trabalhada nos homens, nas crianças hoje, nas escolas, e que só se consegue alterar isso com educação. Isso não tem como... O Poder Judiciário, a Polícia Civil, ele atua para reprimir esse fato. Lógico que quando a gente reprime, você evita que isso se repita, porque a pessoa... recebendo a sanção penal, você tem aí a ideia da prevenção, né? Eu punindo o fato, ela fala assim, eu não vou fazer de novo porque eu sei que eu vou ser punido. Mas para solucionar esse fato é educação, não tem, é mudar uma cultura mesmo, enraizada. Nós temos uma população rural muito grande, muito tradicional, e que isso passa de pai para filho, acreditando aí que o homem é dono da mulher, e isso é um problema sério. Nós temos, como Brasil todo, problema com tráfico de drogas, armas, isso é uma realidade nacional, né? A Polícia Civil busca investigar os fatos, apurar, prender, aprender volumes altos de droga. Nosso objetivo é mais a identificação do fornecedor, né, da pessoa que traz o volume que a gente chama aqui de peso, né, traz a quantidade maior de droga e distribui na cidade. Porque se a gente consegue encontrar essa pessoa, apreender esse volume grande, já causa um prejuízo muito grande a ele e a organização criminosa. E depois, não só punir prendendo. Hoje, o objetivo da Polícia Civil é uma investigação qualificada. O que vem a ser isso? Não só buscar a prisão e a condenação desse autor, mas buscar o quê? Apreender os objetos
que são frutos de crime, drogas, armas, mas aprender também tudo aquilo que ele obteve com a prática criminosa. Então, a gente passa para a investigação financeira. E aí, pela investigação financeira, eu consigo descobrir todos os lucros dessa prática criminosa, onde esse dinheiro está sendo lavado, onde esse dinheiro está sendo escondido, né, quem oculta esse patrimônio, e aí não só prende a droga e prende o autor, mas seca a organização criminosa, tirando dele todo o patrimônio que permitiria, caso fosse solto, voltar à prática criminosa. Então, se essa pessoa, após o cumprimento de pena, conseguir ser colocada em liberdade, ela não consegue voltar para o crime porque ela está literalmente falida. A gente fale a organização criminosa por meio dessa investigação financeira. Doutor Luiz, vamos ainda falando agora de Caratinga, né? O cidadão, por exemplo, ele costuma aparecer ou como vítima ou como testemunha. A regra é sempre essa, né? Mas como que o cidadão pode ajudar a Polícia Civil na questão de termos uma segurança melhor em Caratinga e região? Sim. Todas essas grandes operações dos últimos anos, todas, isso é sem dúvida, elas iniciaram por meio de denúncias anônimas. Tá? Crimes contra a administração pública, crimes que envolvem tráfico de droga, arma, homicídios, são resolvidos por meio de denúncias anônimas. Hoje a polícia tem um canal muito efetivo que é chamado Disque Denúncia Unificado. É um telefone, que é o telefone 181. 181. Qualquer pessoa pode ligar de qualquer terminal telefônico. Não tem como ser rastreado, isso é muito bom frisar. Tem uma questão legal que impede qualquer tipo de identificação da pessoa que está denunciando. Nem a polícia consegue saber quem denunciou. Porque o objetivo desse canal é garantir uma segurança para o cidadão que quer denunciar e que não quer aparecer. Então ela pode ligar, não quero ir na delegacia, não quero colocar meu rosto, não quero que meu nome apareça. Pode pegar um telefone, qualquer terminal telefônico, ligar para o 181, a ligação é gratuita, vai cair numa central de atendimento, a pessoa vai perguntar para ela qual fato que é, sem nenhum tipo de identificação de quem está ligando. Nem qual terminal está ligando, não tem como saber, essa denúncia foi feita pelo número tal, não tem essa identificação. O sistema ele é blindado exatamente para garantir que quando essa denúncia for encaminhada para a Polícia Civil, ela vai encaminhada com o número, que é o número da denúncia, e com o fato. Nenhum tipo de identificação de quem fez. E o cidadão não precisa também, na hora de fazer a denúncia, dar nome, endereço, nada disso? Nada disso. Ele vai contar o que ele sabe sem se identificar. Então, se ele sabe quem é o autor, o nome do autor, ele vai falar o nome do autor e onde pode ser encontrado, os dados que ele tiver. Bacana. Essa pessoa da central vai tentar extrair dela o maior número de informações possíveis para garantir que facilite a atuação da Polícia Civil. Quanto mais informação tiver, mais fácil vai ser a minha apuração e mais efetiva o nosso serviço será. Então, ele vai tentar extrair as informações necessárias à apuração do fato, mas não da identidade do denunciante. E qualquer tipo de denúncia, por exemplo, mulher sendo agredida, criança sendo abusada, sim. É isso, ligou 181 sem necessidade de identificar, nem a Polícia Civil vai saber quem é isso? Isso. Manda todas as informações que puderem para poder fortalecer a informação e vai ser apurado. Existem outros canais também, igual você falou aí, mulher sendo agredida, criança sendo violentada. Nós temos um canal também que é um canal do governo federal, que é o 180. 180. Que é um canal vinculado a questões envolvendo direitos humanos. Tanto o 180 como o 181, 18180, os dois são igualmente efetivos, chegará para nós a informação da mesma forma. Então eu sempre foco no 181 porque é um programa do governo do estado e que isso chega para nós por meio de um sistema, que é um sistema que nos avisa sempre que chega lá de forma muito rápida. Mas eu vou fazer por meio do 180, também é igualmente eficaz. Bacana. Fazer um rápido intervalo, doutor. Você não sai daí, conversa enriquecedora. Estamos conversando aqui com o doutor Luiz Eduardo, delegado regional de Polícia Civil de Caratinga. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o último bloco desse começo de conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de conversa sensacional. Nós estamos conversando aqui com o delegado regional, doutor Luiz Eduardo Gomes. Doutor Luiz, a gente estava falando sobre denúncia. Sim. E a gente sabe que o normal, infelizmente, é o silêncio. As Sim. pessoas se silenciam perto de crimes, de violência, porque também tem medo de retaliação, tem medo disso tudo, né? Na sua visão, quando é que acontece ou esse silêncio se fortalece? Quando nós estamos falando de crime violento ou quando envolve pessoas conhecidas da cidade, da política? Retornando à questão do crime que envolve violência doméstica contra a mulher, é um crime que é praticado dentro de 4 paredes. Muitas vezes a vítima tem vergonha de buscar apoio estatal.
vergonha porque não quer expor o relacionamento, vergonha porque não quer terminar com aquele relacionamento, que é um relacionamento que está lhe causando mal, mas que ela não consegue enxergar isso ainda. Então, existe um ciclo que a doutrina da segurança pública estabelece, é o que a violência ela começa de forma espiral. Ela começa pequenininha e ela vai aumentando. Enquanto a mulher não sai desse espiral, não sai desse ciclo de violência e pede ajuda, isso só tende a piorar. Então começa com um xingamento, esse xingamento passa por uma ameaça, depois passa por um empurrão, passa por uma grosseria, depois passa por uma agressão mais grave, e isso vai aumentando e pode chegar ao feminicídio. Então esse é um crime que eu vejo que o silêncio é muito grande, porque as mulheres têm vergonha de expor a situação que está passando e pedir ajuda. Tem vergonha do pedido de ajuda. E isso em qualquer nível social. Tá? Então não tem, a mulher, porque... Não, a mulher está fragilizada, ela está num momento de dor. A pessoa que ela é apaixonada, que ela ama, que compõe a família dela ali, está praticando crime contra ela e ela não quer aceitar isso ou não quer expor isso. Então os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher são crimes que a polícia tem que ter muita cautela, porque muitas vezes a gente tem que achar a vítima, chamar a vítima, conversar com ela, falar assim, nós temos como te proteger. E aí trazer essa vítima para a atuação estatal, para convencer ela que ela está sendo vítima de crime, que muitas vezes ela não aceita que ela é vítima de crime. E são crimes que realmente há esse problema. Mas também há crimes graves, né? Muitas vezes a pessoa mora numa região em que a criminalidade é maior, ela vê a prática criminosa, mas tem medo de denunciar e por qualquer motivo alguém descobrir que foi denúncia e haver retaliação. Isso eu posso garantir, isso não tem como acontecer. Por quê? Por exemplo, se buscar o mecanismo lá no 81, disco de denúncia unificado, não tem como saber quem foi. Não tem como. E pode buscar as reportagens aí das atuações policiais, a gente nunca vai falar assim, prendeu por denúncia anônima. Você tem investigação. A investigação pode se iniciar por diversas formas. Pode ser de ofício, eu falei isso nos blocos anteriores, pode ser de ofício, requerimento do MP, alguém ter denunciado. Então, mesmo depois do serviço feito, essa informação, se é denúncia ou se não é, não vai ser exposta. Então, é uma garantia que a população pode sim fazer as denúncias, que isso o sigilo vai ser garantido. Alguns crimes chamam, claro, mais atenção que os outros, né? Como delegado, como vou lidar com isso? Com pressão popular, com a questão da mídia, porque tem também uma pressão midiática em cima disso, e com imparcialidade para poder realizar um trabalho. Sim, o inquérito policial, por natureza, ele tem que tramitar em sigilo para garantir o sucesso das apurações. Então, mesmo quando a Polícia Civil divulga o resultado de uma investigação, isso é feito quando já é possível divulgar e divulga o que pode ser divulgado. Né? Por quê? A garantia da nossa apuração, ela se baseia na apuração de um fato criminoso que muitas vezes o autor está praticando e não sabe que a polícia está apurando. Isso me traz um sucesso muito grande. Por quê? Porque ele vai estar praticando o fato dele sem imaginar que a apuração está sendo feita e deixando rastros, que esses rastros vão ser utilizados para depois a condenação dele no futuro. Então esse sigilo é imprescindível, tá? Sigilo esse para sucesso das apurações, mas também para garantir o quê? A intimidade da própria vítima. Há alguns casos em que o sigilo é decretado não só para garantir o sucesso de uma apuração criminal, mas porque há dados sensíveis da vítima ou do próprio autor que não podem ser divulgados. Exemplo, uma interceptação telefônica. A gente, quando inicia uma interceptação telefônica, passa diversos meses aí ouvindo uma pessoa. Ali tem tanto fato criminal como fatos da vida cotidiana dele, intimidade da pessoa. Esses fatos não podem ser divulgados. Para garantir o próprio sigilo, a gente vai utilizar as informações necessárias para a prova do fato criminoso, mas os fatos que não têm relação com a apuração, esses fatos têm que ser descartados, e isso não vai ser exposto nem no próprio processo, nem depois para a mídia, nem como forma de proteger não só a apuração, mas também a intimidade das pessoas envolvidas. Tranquilo. Parceria da Polícia Civil com a Polícia Militar é importante e necessária. Sim. A gente sabe que em muitas cidades tem área cinzenta, temos complicadores. Aqui em Caratinga, funciona bem? Tem alguma coisa que precisa melhorar? A realidade nossa de Caratinga é muito boa. Nós temos já há alguns anos
um trabalho muito próximo com a Polícia Militar. E necessário, né? Necessário, porque são duas instituições distintas que têm funções distintas. A atuação da Polícia Militar é uma atuação preventiva. Então a Polícia Militar ela visa prevenir para impedir que o fato aconteça. Por isso que você vai ver a viatura caracterizada, policiais fardados, exatamente para demonstrar, nós estamos ali para impedir a prática do crime. A Polícia Civil entra quando o crime já aconteceu. Então o crime ocorreu, tem que ser apurado. Então, quando eu falo ocorreu, você mas só atua se tiver um corpo no chão? No homicídio, necessariamente, o corpo está no chão, nós vamos iniciar a apuração, mas ela pode ser anterior, porque essa pessoa pode estar comprando arma, essa pessoa pode estar estocando droga, então ela já está praticando um fato necessário ser apurado. Então, a Polícia Civil ela vai atuar reprimindo as condutas criminosas. Então, nós vamos atuar como? Investigando e punindo os fatos. A PM previne, a gente pune, reprime o fato já ocorrido. Bacana. Você já foi policial de trânsito, já atuou na delegacia de trânsito, né? Você, como cidadão, imagino que o seu pensamento é igual ao nosso mesmo, porque está impossível andar em Caratinga, o trânsito realmente é muito carro para ruas estreitas, todo mundo, ninguém quer andar a pé, é uma loucura isso. Tem determinados horários que a coisa para, né? Com a sua experiência, tem jeito isso? Como é que resolve o negócio desse? O problema de Caratinga é uma questão histórica, né? Nós temos uma cidade que não foi planejada, então o centro de Caratinga ele foi crescendo e foi empurrando a cidade para o entorno de um hipercentro ali que concentrou o comércio, concentrou os órgãos públicos, concentrou toda a movimentação de pessoas. Nós temos bairros que têm uma ou duas ligações, né? Você pensa no Santa Cruz aí, tem uma rua quase que centraliza a maior parte do fluxo de veículos. Então isso é uma questão histórica de Caratinga, falta de planejamento e as ruas são estreitas, é uma questão que não envolve só Caratinga. Quando a gente pega grandes centros, a questão piora. Né? Cidades planejadas hoje não dão conta da quantidade de veículos. O veículo veio para ajudar, mas a estrutura física das cidades não estão adaptadas. Isso resolve com o transporte coletivo, com outros meios de trânsito, outros meios de transporte. Né? Hoje nós temos, existe aí bicicleta, algumas bicicletas elétricas são permitidas, tá? Não são todas, algumas têm um limite de potência e velocidade, e aí essas bicicletas podem ser utilizadas, isso ajuda demais o trânsito. Mas é uma questão mais de, foge um pouco da atuação policial. Né? Isso é uma questão mais de questão do poder executivo na aplicação aí, na gestão do município como gestor, né, com obras, com estrutura de sinalização, isso tudo compete ao poder executivo. Bacana. Nós estamos terminando, infelizmente o prazo é curto, né? E são muitos assuntos. Uma pergunta para a gente encerrar. 13 anos como delegado. Em algum momento já pensou, você deitou e falou, vou fazer outra coisa? Fazer outra coisa não. Há alguns momentos de dor, né? Nenhuma profissão você tem 100% de felicidade. É uma atuação muito desgastante. Então, assim, quando eu começo uma investigação maior, meus amigos brincam que eu não me acham. Eu realmente sumo porque a gente trabalha dia e noite. Já teve algumas operações recentes aí que um feriado inteiro, minha equipe ficou toda dentro da delegacia no feriado, trabalhando até 2 da manhã e acordando cedo, indo para trabalhar. Eu já fiz apuração que a minha equipe virou dias trabalhando seguidos, noite e dia, sem dormir, virando ali, era necessário naquela apuração. Algumas apurações foram necessárias cumprir mandados em outros estados, a 2.000 quilômetros de Caratinga. A gente ficou uma semana longe da família, viajando 2.000 quilômetros em 2 dias e chegando no estado lá para ser recepcionado pela polícia de lá e aí fazer todo o trabalho em poucas horas para conseguir retornar para Caratinga a tempo, porque os inquéritos têm prazo. E o prazo do inquérito é muito curto. Quando eu tenho um inquérito com réu preso, tem 10 dias para concluir um inquérito policial, se for um crime comum. É um prazo muito pequeno. Um inquérito esse que depois vai ficar por anos sendo julgado pelo Poder Judiciário. Então, a atuação do policial é muito desgastante. Então, tem momentos que a gente se desgasta, né? Mas é muito prazeroso. No final, quando dá certo, que vê que o fato foi apurado, que a equipe vibra junto, mas que realmente naquele caminho ali é bem desgastante. Está animado, delegado regional agora, um outro momento. Isso. Nós estamos encerrando, você tem 1 minuto para suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Pode deixar o seu recado, por favor. Quero agradecer o convite, o professor Eugênio, pessoa que eu gosto muito, né? Me viu crescer, né? Rapaz, amigo dos meus pais de muitos anos. Você e a Morena, a Clara correndo lá no Lions, isso, pequenininho. Pequenininho, isso, lá da época do Lions, lá, as festas do Lions, né? Então, assim, só agradecer mesmo, colocar a Polícia Civil à disposição do que precisar, tanto do senhor como da população. As portas são abertas lá para quem precisar.
Se precisar da atuação policial, nós temos lá um plantão para que seja feito boletim de ocorrência. Pode-se buscar a Polícia Militar, pode-se buscar esses canais de denúncia, 181, um canal muito importante. E aí, só colocar à disposição mesmo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito Prazer, obrigado. muito grande receber aqui. Obrigado por dar um Prazer tempo todo na meu. sua agenda. Leva um abraço para o seu pai, para o doutor Luiz, que eu falo Luizinho, do Lais, para a Marli. E parabéns, viu? Parabéns, merecido. E parabéns também por ser professor. Muito Rapaz, obrigado. Bacana demais. E bom ouvir você falar, professor, Até aposentar. até eu conseguir dar aula. Isso. Obrigado mais uma vez. Muito Obrigado. obrigado. Parabéns a você. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.